padroeira de um povo a lutar, a gente mineira te quer exaltar, não só lá na serra. Amado irmão, amada irmã, saúde e paz. Por graça de Deus, estamos aqui congregados para proclamar a palavra, tarefa nossa primordial, porque é o atendimento de uma necessidade para nossa sobrevivência humana e espiritual na direção certa. Estamos quase terminando a 5ª semana deste tempo da Quaresma. Conceda-nos, Deus, a graça de uma grande abertura, para que nós não escolhamos posições que estejam exatamente distantes do amor de Deus, como seus conterrâneos, que pegaram pedras para apedrejar Jesus exatamente por não compreender a força amorosa de sua presença. Por isso o Senhor diz: por ordem do Pai mostrei-vos muitas obras boas, por qual delas me quereis apedrejar? Irmãos e irmãs, somos incrédulos e indiferentes quando não reconhecemos o lugar de Cristo, nosso Redentor, em nossa vida. Fale muito o que nos propõe nos comentários sobre o Salmo Santo Ambrósio. Ele diz: assim como há um só Deus, também há um só mediador entre Deus e os homens, o homem Jesus Cristo. Só Ele pode salvar o homem, com um amor superior a toda a piedade fraterna, porque resgatou com o seu sangue os estranhos, o que ninguém pode fazer por um irmão. Por isso Ele não poupou o seu próprio corpo, a fim de nos remir dos pecados. Se entregou à morte como resgate por todos nós, como afirmou a sua testemunha fidedigna, o apóstolo Paulo, que afirma: digo a verdade, não minto, mas porque só Ele pode resgatar? Porque ninguém pode igualar a sua misericórdia, que o leva a dar a vida pelos seus servos. Porque ninguém pode igualar a sua inocência, pois estamos todos sob o domínio do pecado, estamos todos sujeitos à queda de Adão. Só é escolhido como Redentor aquele que não pode estar sujeito ao pecado original. Assim compreendemos que o homem de quem se fala é o Senhor Jesus, que assumiu a condição humana para crucificar na sua carne o pecado de todos os homens e anular com o seu sangue a sentença de condenação que pesava sobre todos nós. Naquele tempo, os judeus pegaram pedras para apedrejar Jesus. E ele lhes disse: por ordem do Pai mostrei-vos muitas obras boas. Por qual delas me quereis apedrejar? Os judeus responderam: não queremos te apedrejar por causa das obras boas, mas por causa da blasfêmia, porque sendo apenas um homem, tu te fazes Deus. Jesus disse: acaso não está escrito na vossa lei, eu disse, vós sois deuses? Ora, ninguém pode anular a Escritura. Se a lei chama deuses as pessoas às quais ele dirigiu a palavra de Deus, por que então me acusais de blasfêmia? Quando eu digo que sou filho de Deus, eu a quem o Pai consagrou e enviou ao mundo, se não faço as obras do meu Pai, não acrediteis em mim. Mas se eu as faço, mesmo que não queirais acreditar em mim, acreditai nas minhas obras, para que saibais e reconheçais que o Pai está em mim e eu no Pai. Outra vez procuravam prender Jesus, mas ele escapou das mãos deles. Jesus passou para o outro lado do Jordão e foi para o lugar onde antes João tinha batizado. E permaneceu ali. Muitos foram ter com ele e diziam: João não realizou nenhum sinal, mas tudo o que ele disse a respeito deste homem é verdade. E muitos ali acreditaram nele. Este é o nosso desafio, o caminho da nossa conversão e a conquista da nossa qualificação humana e espiritual à altura da nossa condição de filhos e filhas de Deus dependem da nossa fé. Por isso somos desafiados a compreender, a abrir-nos, sobretudo com o estudo, com as informações, com o necessário, mas particularmente pela experiência. Por isso o Senhor diz: por ordem do Pai mostrei-vos muitas boas obras. E eles, no entanto, não acolhiam e queriam apedrejar Jesus.
Até disseram: não queremos te apedrejar por causa das boas obras, mas por causa da blasfêmia. Eles consideravam Jesus um blasfêmio, exatamente porque tinha se declarado Filho de Deus. Jesus então ajuda-os a compreender: acaso não está escrito na vossa lei? Eu disse, vós sois deuses. Ninguém pode anular a Escritura. Se a lei chama deuses as pessoas às quais se dirigiu a palavra de Deus, por que então estão acusando a ele de blasfêmia, quando ele diz que é o Filho de Deus e que o Pai que o consagrou também o enviou ao mundo? Este é o segredo da nossa vida, uma compreensão para além apenas do conceitual, mas sobretudo de uma experiência vivida por acolher na própria vida a Ele, Cristo. E Ele diz: se não faço as obras do meu Pai, não acrediteis em mim, mas se eu as faço, por que então não quereis acreditar e acreditar nas minhas obras, para que saibais e reconheçais que o Pai está em mim e eu no Pai? Sem, portanto, amado e amada de Deus, seguir o caminho de Cristo, nunca alcançaremos de verdade a nossa condição e a nossa compreensão não será adequadamente iluminada. Queriam, por isso, outra vez prender Jesus. Precisamos, portanto, compreender, viver e testemunhar este grande mistério de nossa participação na obra de Deus. Oportuna explicitação encontramos no Tratado sobre a Fé de Pedro de São Fulgêncio de Ruspe, ao comentar que os sacrifícios das vítimas materiais que a própria Santíssima Trindade, Deus único do Antigo e do Novo Testamento, tinha ordenado que nossos antepassados lhe oferecessem, prefiguravam a agradabilíssima oferenda daquele sacrifício em que o Filho unigênito de Deus, feito carne, iria misericordiosamente oferecer-se por nós. De fato, segundo as palavras do apóstolo Paulo, ele se entregou a si mesmo a Deus por nós em oblação e sacrifício de agradável odor. É ele, Cristo, o verdadeiro Deus e o verdadeiro sumo sacerdote, que por nossa causa entrou de uma vez para sempre no santuário, não com o sangue de touros e bodes, mas com o seu próprio sangue. Abramo-nos a essa compreensão para que possamos experimentar a alegria da conversão e a força do amor de Deus em nós. Supliquemos. Senhora da piedade, Mãe Virgem do Cristo Deus. Lembrai-vos, ó piedosíssima Virgem Maria, que nunca se ouviu dizer que alguém daqueles que, tendo recorrido à vossa proteção, implorado a vossa assistência e reclamado o vosso socorro, tenha sido por vós desamparado. Animado com igual confiança, a vós recorro, ó Virgem das Virgens, e gemendo sob o peso dos meus pecados, me prostro a vossos pés. Não desprezeis as minhas súplicas, ó Mãe do Verbo encarnado, mas dignai-vos de as ouvir propícia e de me alcançar o que vos peço. Amém. Feliz padroeira de um povo a lutar, a gente mineira te quer exaltar, não só lá na serra, tu és esplendor de toda esta terra, também és fulgor. Amado irmão, amada irmã, com alegria do Santuário Basílica da Padroeira do Estado de Minas Gerais, a Senhora da Piedade, que da sua casa de clemência e bondade nos acompanha e nos abençoa do alto da serra, magnífica arquitetura divina, a bênção de Deus, amor misericordioso. Pai, Filho e Espírito Santo desça sobre sua família, proteja sua casa, sustente sua vida, fecunde o caminho missionário de nossa igreja, nos encha de sabedoria e permaneça conosco para sempre. Amém. Feliz padroeira